A humanidade é a síntese do que não é percebido. O tempo passa e aquilo que um dia foi revolucionário se torna banal, corriqueiro. Vivemos cercados por soluções técnicas que silenciosamente transformaram nossa realidade. Hoje, somos 7 bilhões de pessoas e temos experimentado avanços tecnológicos sem precedentes. Nessa sociedade cada vez mais urbana, as embalagens, hoje quase um símbolo da vida moderna, estão por toda parte. Na verdade, vêm sendo usadas há milhares de anos para fracionar, proteger e distribuir produtos de toda a natureza. Nos tornamos tão dependentes de suas funções que hoje é quase impossível imaginar nossas vidas sem elas. Delícia! Delícia, o nome já diz. Como as embalagens influenciaram nossa cultura, sociedade e economia? O moderno detergente. Quais foram as descobertas do passado que viabilizaram enormes avanços sociais e, ao mesmo tempo, quais são os desafios do presente e do futuro para um consumo mais sustentável? A primeira função da embalagem aconteceu com o surgimento da agricultura, no início do processo de civilização, e as colheitas precisavam ser estocadas. Elas precisavam ser protegidas da umidade, dos insetos, dos roedores. Nós temos exemplos de grandes vasos de estocagem de alimentos de 6, 7 mil anos atrás. São as primeiras embalagens que tiveram função de embalar, de conter, e proteger o conteúdo. Conforme a sociedade se urbanizou, a embalagem precisou incorporar uma nova função, que é a função de transporte, porque os alimentos eram produzidos no campo e tinham que ser trazidos e circular pela cidade. Barcos fenícios que afundaram no Mediterrâneo foram encontrados cheios de ânforas de vinho. Há 3.000 anos atrás, essas ânforas já tinham a marca do mercador, que garantia a qualidade do vinho. Podemos então dizer que a embalagem foi utilizada como uma forma de comunicar-se e, nesta comunicação, dizer o seguinte: aqui está um produto que tem a minha garantia, você pode confiar nele. A embalagem, portanto, desde o princípio, serve para cumprir 3 funções principais: proteger, transportar e comunicar. No Egito Antigo, a devoção aos faraós antecipava uma técnica revolucionária de preservação da matéria. O sarcófago é a primeira embalagem multicamada que se tem registro. Era produzido com lâminas de papiro e de linho. Em seguida, submetido aos processos de molde, pintura e verniz. Essa combinação de materiais tornou possível preservar o corpo humano do rápido processo de decomposição. Séculos depois, na Europa, o barril de madeira foi peça fundamental no desenvolvimento das grandes navegações. Criada no tempo do Império Romano, essa embalagem teve seu auge na Era dos Descobrimentos. Nesse recipiente inviolável, viajavam a água potável, o vinho, a farinha, a carne salgada e muitos outros insumos que abasteciam as tripulações durante as longas viagens. Surgia o Novo Mundo. Aqui entra o Brasil, a colônia de dimensões continentais da coroa portuguesa. Quando começou o ciclo da cana, a exportação do açúcar e da cachaça, elas precisaram de embalagem. A cachaça naturalmente ia no barril e o açúcar era exportado em caixa de madeira. Em Portugal, essa madeira que chegava lá era aproveitada, tanto que surgiu um estilo de móvel feito com as caixas de madeira. São os móveis de caixa. No Brasil colonial você tinha as fazendas, você tem aquela profissão do tanoeiro, que faziam as barricas ou faziam as tinas e tal, para que se pudesse transportar produtos normalmente agrícolas, tá certo? Que era o que se tinha na época. Enquanto os produtos das colônias abasteciam a Europa, as tensões entre as potências do velho continente aumentavam.
Em 1803, iniciam-se as Guerras Napoleônicas, conflito que envolveu quase a totalidade das nações europeias, mas que também trouxe importantes avanços nas técnicas de embalagem. As incontáveis mortes por falta de mantimentos no fronte levaram o líder francês, Napoleão Bonaparte, a lançar um concurso. O desafio era criar um método para a preservação de alimentos. Em 1810, o confeiteiro francês François Appert cria uma técnica simples, mas muito eficaz. A comida era fervida por 3 horas já dentro de um frasco de vidro hermeticamente fechado. Dessa forma, era possível transportá-la por longas distâncias sem que estragasse. Foi assim que, em 1815, na Batalha de Waterloo, estrearam as conservas de comida processada. Não impediram, contudo, a derrota francesa. No mesmo ano em que Appert criava seu método de conservação de alimentos, o rei da Inglaterra, Jorge III, concedia a patente da lata de aço a Peter Durand. Os produtos agora podiam chegar a qualquer lugar e sua vida útil prolongada possibilitava a redução do desperdício. E as primeiras latas foram as latas de sardinha, que permitiram que o peixe fosse consumido bem longe do mar. A partir do momento que você descobre um jeito de preservar alimentos, isso é um marco. A partir daí, desde que você conheça como o seu produto se estraga, desde que você conheça os mecanismos de preservar esse produto, a linha central é a mesma, né? Eu sei como estraga, eu sei como protege. Quem protege é a embalagem e é um meio que está ali atrás, um processo qualquer de tratamento desse produto. Ou seja, as minhas necessidades aumentam. Nossa, estou vendo uma coisa que tem no Japão. Como é que faz para trazer isso aqui para cá? Em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil fugindo do cerco instaurado por Napoleão. A colônia ganha status de capital do império. Os primeiros decretos do rei Dom João VI determinavam a abertura dos portos e revogavam a proibição de fabricar produtos manufaturados imposta ao país anteriormente. Assim, em 1810, é fundada em Salvador uma fábrica de garrafas e garrafões, dando início a uma incipiente indústria de embalagens. A reboque, também é implementada a impressão régia. Com a expansão mercantil, era necessário identificar as mercadorias produzidas por aqui. Um sistema rudimentar de impressão, com pedaços de madeira, foi por muito tempo aplicado às embalagens em processo artesanal. Enquanto isso, na Europa, o inglês George Baxter aperfeiçoava o processo de litografia, tornando economicamente viável a reprodução em grande escala de imagens coloridas. A qualidade de impressão, então, ganhou um caráter artístico muito elevado. Os pontos são randômicos, não são mecânicos, então ele dá uma textura como parecida com a de quadro, de pintura, e pelo fato do artista trabalhar diretamente desenhando em cima da matriz, com lápis, né? Isso permitiu e atraiu artistas de renome a contribuir para o embelezamento das embalagens, e a indústria percebeu que isso era um chamariz de venda fabuloso. Por exemplo, o Mouton Rothschild, aquele vinho clássico francês, todo ano o rótulo era desenhado por um artista de renome. Picasso, Chagall, Matisse, Andy Warhol e outros do mesmo quilate. Reafirmando seus vínculos com a terra, nas imensas plantações de São Paulo e do Paraná, a tradicional fonte de riquezas que desencadeou o progresso brasileiro. No Brasil, um dos grandes momentos de necessidade de embalagem é a produção do café. E no começo era tudo uma confusão, cada um fazia um saco de um tamanho. Quando chega na hora de exportar, é necessário homogeneizar isso. Então os sacos passam a ter 60 quilos, serem todos do mesmo tamanho, terem o timbre do fabricante e dá origem, digamos, a uma das primeiras indústrias de embalagem no Brasil. O século XX chega, e com ele a imigração europeia. Entre 1870 e 1900, a população da cidade de São Paulo, por exemplo, pula de 31 para 240 mil habitantes. Começa a produzir graxa, macarrão, sapatos. A sociedade começa a ter uma necessidade de produtos em que você precisa embalar para fazer chegar. Nesse frenético processo, o italiano Francesco Matarazzo, em pouco tempo, torna-se o maior industrial da América Latina.
e logo percebe a importância estratégica das embalagens. O Matarazzo, por exemplo, se instala no Brasil para produzir banha. Não existia óleo para preparação da comida, né? Óleo comestível. A comida era preparada com banha. A grande sacada do Matarazzo, quando ele começa a vida, foi essa. A banha precisa chegar em vários lugares. Então a indústria Matarazzo começou a produzir lata no Brasil para justamente embalar a banha de porco. Então, nesse início, você tem as próprias indústrias produzindo as embalagens que eram necessárias para os seus produtos. Outra coisa que foi bastante usada no Brasil e ainda é usada em toda parte é o embrulho, né? Então, o embrulho é feito de papel amarrado com barbante. O embrulho, muito presente na paisagem urbana daquele começo de século, impulsionava a indústria papeleira. A banha, as embalagens metálicas, o café e outros grãos demandavam uma produção de sacarias cada vez mais eficiente. E o leite e as cervejas, agora produzidos no Brasil, faziam florescer grandes fábricas de garrafas de vidro, como a Santa Marina e a Cisper. O país criava finalmente uma indústria de embalagens, embora, em alguns momentos, nossa produção ainda se revelasse um pouco artesanal. Se usou muito tempo a expressão marca barbante para se referir a produtos de baixa qualidade. Essa expressão marca barbante, ela veio das primeiras cervejas envasadas no Brasil, que por não ter um fechamento adequado, não ter uma estrutura, o pessoal amarrava a rolha com barbante, porque era comum a rolha da cerveja saltar. Na década de 20, após a Primeira Guerra Mundial, o Brasil se torna um interessante destino para multinacionais americanas e europeias. Marcas como Nestlé, Unilever e Colinos iniciam operação no país, trazendo consigo as campanhas publicitárias e introduzindo novos hábitos de consumo. Eles não falavam para comprar o produto. Por exemplo, os anúncios de creme dental, ele explicava por que era importante escovar os dentes. Então, o Brasil hoje é o segundo maior mercado mundial de creme dental. Faziam anúncios de sabonete que explicava que o banho era importante, que as estrelas de cinema usavam aquele sabonete. O Brasil é o segundo maior mercado mundial de sabonete. Apesar da atuação das empresas estrangeiras, o país ainda não tinha uma indústria de base consolidada e dependia muito das importações tanto de produtos como de suas embalagens. A mudança veio com a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Com as grandes potências imersas no conflito, Getúlio Vargas viu a possibilidade de iniciar uma verdadeira revolução industrial tupiniquim. Em curto espaço de tempo, foram criadas a Fábrica Nacional de Motores, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Nacional de Álcalis. A produção de boa parte das matérias-primas passa a ser feita no país, impulsionando o desenvolvimento de indústrias de embalagem como a recém-criada Toga. Suas caixas, sachês e embrulhos entraram nas casas dos brasileiros por meio de uma infinidade de produtos, muitos deles populares até os dias de hoje. Com a industrialização, as cidades passaram a receber massas de trabalhadores. Se criou um mercado urbano. As pessoas trabalhando nas indústrias, né, como operários, né, e recebendo salário, eles deixaram de ter uma série de afazeres domésticos, né, ficaram sem tempo para fazer o que eles faziam em casa e passaram a ter renda para consumir. Uma necessidade de aumentar a produção de produtos industrializados e adequadamente embalados para que eu consiga abastecer a sociedade. Que a guerra trouxe o conceito de sociedade afluente. Então, muitas pessoas acumularam riqueza, não usufruíram, guardaram essa riqueza e a guerra fez com que eles perdessem tudo. Então, esse conceito de um consumo que transcende a sobrevivência, ou seja, agora eu aproveitar a vida, eu comprar os produtos que eu acho que vão me dar satisfação, que vão me dar a autorrealização, passou a ser uma coisa recorrente. Isso fez com que as empresas também fossem desafiadas a criar na embalagem um diferencial competitivo, um diferencial para agregar valor àquele produto a ser comprado. Em
1953, já no segundo mandato de Getúlio Vargas, é criada a Petrobras, viabilizando de uma vez por todas a diversificação da produção de embalagens. Começou um desenvolvimento de materiais plásticos que tiveram suas propriedades melhoradas e com potencial de aplicação para a embalagem. E depois a combinação desses materiais plásticos com uma folha de alumínio, com papel, fazendo estruturas compostas, que a gente chama de estruturas multicamadas, onde aí eu faço um casamento dessas propriedades especiais. Aplicando a técnica de multicamadas, aquela que os antigos egípcios já usavam em seus sarcófagos milhares de anos antes, a indústria consegue produzir embalagens mais sofisticadas. Agora, é possível combinar as propriedades de materiais como plástico, papel e alumínio. Cada vez mais eu tenho mais opções e eu posso escolher uma opção mais adequada. À medida em que os centros urbanos vão crescendo, a forma das pessoas fazerem compras também sofre uma radical transformação. O comércio se fortalecia com o advento de um novo fenômeno, que é a substituição do empório, da vendinha, do armazém, pelo autosserviço, pelo supermercado. O supermercado não foi planejado. Quando teve a crise de 1930 nos Estados Unidos, os comerciantes foram obrigados a dispensar os seus vendedores. E eles recebiam os clientes e diziam, olha, vocês escolham os produtos e no final passa aqui no caixa que você vai pagar. Antes do advento dos supermercados, a embalagem estava atrás do balcão, muitas vezes fora da vista do consumidor. Era o vendeiro, como dizíamos, era o merceeiro, que pegava o pacote ou a latinha e entregava. Um pacote de maisena. Pois não. O fenômeno do supermercado no Brasil começou na década de 50. A figura do vendedor foi retirada, tirou o balcão e a embalagem teve que incorporar a função do vendedor, passando a se comunicar diretamente com o consumidor, o que levou a embalagem a se tornar uma ferramenta de marketing. Por que você se diz a mais gostosa? Não sou eu que digo, é todo mundo. Além da tecnologia, que é evolutiva, o fato mais relevante da história da embalagem foi o nascimento do supermercado, que fez com que a embalagem assumisse o papel do vendedor. Inclusive tem uma expressão antiga que a embalagem é um vendedor silencioso. Tudo que o vendedor faz na argumentação, ela tem que fazer no olho. Eu chamo, inclusive, a venda do supermercado venda visual. Algum maluco já mediu que a velocidade do olho na prateleira chega a 100 km por hora. Como é que faz para você atrair o olho para a sua? A Guerra Fria dividia o mundo entre países capitalistas e socialistas. Nessa disputa geopolítica, os Estados Unidos passam a exercer forte influência no Brasil e em toda a América Latina. A disseminação da American Way of Life, o cinema americano, os discos da RCA Victor, o cigarro Marlboro, né, o hambúrguer, a Coca-Cola, tal, passaram a ser ícones que, por meio da embalagem, da apresentação do produto, os americanos começaram a disseminar no mundo inteiro. Algumas dessas embalagens se mantêm praticamente iguais até hoje. São signos facilmente reconhecíveis para boa parte das pessoas no Brasil e mesmo no mundo. O consumidor não separa a embalagem do produto. Para ele, tudo é uma coisa só. Então, o que mostra a importância da embalagem na relação, na criação de vínculo das pessoas com os produtos e com as marcas. A embalagem é uma expressão da alma do produto. Então, muitas vezes, o produto fisicamente é um pozinho branco, né? Ou é um pozinho colorido. Mas o que você consome no final é um suco de cereja gelado com gelo num copo, né? É um bolo em que aquele pozinho branco participa da formulação. A grande maioria dos produtos, se você não tem a embalagem adequada, o produto simplesmente não existe, né? Eu usava muito o exemplo da detergente em pó. Você tira da caixa e não é nada. O produto final que será consumido, ele não é automaticamente aquilo que está dentro da embalagem, mas sim o que aquilo tudo significa. A embalagem é tão potente que ela vence o produto.
o produto passa a ser a embalagem. No início dos anos 70, no Brasil, já existiam mais pessoas morando nas cidades do que no campo. A demanda por embalagens industrializadas acompanhava esse crescimento frenético dos centros urbanos. Longe dali, nos mercados populares do interior do país, no entanto, ainda era possível encontrar as embalagens artesanais, aquelas produzidas com o que se tem à mão e forjadas pela criatividade. Da cestaria indígena, passando por técnicas trazidas pelos negros africanos, até os dias de hoje, onde em alguns lugares ainda é possível encontrar exemplos da cultura popular nas embalagens. Em Belém, à beira da Baía de Guajará, recebe os barcos lotados de paneiros carregados de açaí, de frutas, e que vêm recobertos com folhas de caeté para proteção da umidade de transporte, mais o tempo de venda ali no varejo. Da mesma maneira, os peixes, a carne. O brasileiro sempre soube adaptar e se virar. A gente vê muito isso em feira livre, nos mercados populares, né? As embalagens dos produtos de marcas, os produtos principais, as embalagens são reaproveitadas. Já na região do Centro-Oeste, a pamonha, o produto é cozido e embalado popularmente em palha de milho, porque é uma região tradicionalmente produtora de milho. A embalagem, ela é uma expressão da cultura material do país, né? No Brasil, tinha até pouco tempo um jarro de barro de melado de cana, tradicional do tempo do engenho. A cachaça, por exemplo, aquela ipioca que usa aquela garrafa com a palhinha trançada, que essa palhinha vem da cultura indígena do país. Cultura essa tão presente no norte do Brasil que o formato da Arena da Amazônia, em Manaus, faz alusão a um grande paneiro de origem indígena, uma das embalagens mais tradicionais do nosso país. Nos anos 70, porém, a ordem era olhar para o futuro. Na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, um grupo de estudos, pela primeira vez, passava a pesquisar exclusivamente novas tecnologias para embalagens. O Centro de Tecnologia de Embalagem foi criado com o objetivo de otimizar o desempenho da embalagem, tendo em vista a proteção do produto. Esse estilo de centro de pesquisa, que envolve todos os materiais de embalagem, ele é quase único. Nós criamos, considerado pelas Nações Unidas, o maior e melhor, mais bem-sucedido projeto de embalagem no mundo. Paralelamente ao desenvolvimento tecnológico, as estratégias de comunicação ligadas às embalagens foram aos poucos se aprimorando. Cerca de 75% dos produtos que estão no autosserviço não tem verba para fazer comunicação formal, televisão, rádio, jornal. Não tem nenhum tipo de comunicação a não ser a embalagem. Quem fala para o consumidor o que é aquele produto, quais os seus benefícios, quais as suas vantagens, por que o consumidor tem que pagar por aquele produto e levar para casa, é a embalagem. Muitas vezes são ali 4 centímetros quadrados de um rótulo que tem que expressar tudo o que é aquele produto. Existem mais de 50 ações de marketing que podem ser feitas utilizando a embalagem como suporte. É o consumidor e um espaço. E nesse espaço a embalagem tem que se fazer vender. Que a gente fala que a embalagem é um comercial relâmpago. Ela tem que te atrair no momento que você está passando por ali. Criar consciência da necessidade, chamar atenção para um produto, criar interesse, informar sobre o produto, criar identificação, expectativa em relação ao uso, desejo, preferência, porque existem seus concorrentes, decisão de compra, ação de compra, satisfação, interação, fidelização e boca a boca. A embalagem, praticamente, ela tem que fazer tudo isso. De galinha com tomate, mais cor e sabor a seus pratos. Então ela passa a ter uma função promocional e uma função de produção de sentido. Você tem que olhar para essa embalagem e se ver refletida nela. Ou na cor que ela tem, no formato que ela tem, no tipo de material que ela é feita. Mudou de embalagem. Ela ficou muito mais bonita, elegante.
Afinal, o leite que deixa você em forma tem que estar sempre em forma. Tenho que ter uma conexão de sentido, um vínculo imediato. E por que imediato? Porque eu tenho uma competição gigantesca. Every week, from 50 to 100 new products are launched. In many stores, a new product has only 2 weeks to prove itself. If it isn't what the customer wants, out it goes. If it doesn't sell, out it goes. If it cannot give sound value against competition, out it goes. Only the best can survive. And only you, the customer, can make the final decision. Como é que você prende o olho? Como é que você gera o impulso? Como é que quando você olha uma embalagem, ela desperta as glândulas salivares para estimular o apetite e que leva você a tomar a decisão em 4 segundos, pelo menos. Então, o design que faz isso. Então, quando as pessoas levam para casa embalagens, é uma coisa super familiar. Tem alguém atrás disso fazendo com que isso tenha maior nível de atração para você. A cor é o que mais rápido chega no subconsciente. E ela provoca um efeito de atrair ou afastar. O único creme dental amarelo no Brasil era Colinos. Né? Todos os outros eram branquinho azul, branquinho vermelho. E Colinos, quando foi comprada, o CAD proibiu a marca Colinos, uma questão concorrencial. O que eles fizeram? Licenciaram a marca Sorriso, mantiveram a caixinha amarela, escreveram Sorriso em verde e as vendas até subiram. Não estava mais escrito Colinos, mas todos os elementos identitários cromáticos estavam presentes. E daí que o CAD percebeu a força da cor. Por exemplo, embalagens de salgadinho, elas sempre vinham naquela tinta brilhante, embalagem brilhante e tal, e quando começou a se introduzir, por exemplo, salgadinhos um pouco mais naturais, começou a se dar um valor mais adulto para aqueles salgadinhos, começou a se usar essa coisa da impressão fosca da embalagem. Então você começa a ter a experimentação não só visual, mas tátil também. Trabalhar formatos mais orgânicos, materiais com texturas, tornar a embalagem muito mais próxima do que é um corpo. Embalagem de Veja, é uma pessoa com uma carinha vermelha, não é? Esse é o processo de fetichização. Então é como se você estivesse aportando vida a um objeto inanimado. E por que isso é interessante? Porque constrói vínculos com as pessoas. Criar uma relação mais duradoura, né? Não uma relação efêmera de compra e venda do produto. É a jarra Nescafé, bonita, bonita. A alça vem no vidro de Nescafé. Pegue a sua alça no supermercado e faça a jarra Nescafé. Os profissionais de marketing e designers brasileiros finalmente descobriam todo o potencial de venda das embalagens. A gente tem estudos de projetos onde somente com a mudança de embalagem, sem nenhuma outra campanha, cresceu a venda do produto 40%. Ela tem que cumprir desempenhos de proteção, manuseio, transporte, empilhamento, armazenamento, tem que caber na mão das pessoas, na prateleira, na porta de uma geladeira, no seu armário do banheiro, ter equilíbrio, ter resistência, permitir rotulagem. A embalagem que nós encontramos no mercado é o resultado da ação de uma cadeia extremamente complexa e multidisciplinar que envolve um conjunto de atividades especializadas muito grande, e o design, ele é o componente integrador de todo esse processo. Esses profissionais, no entanto, enfrentaram mais um grande desafio no início dos anos 90. Com o processo de abertura econômica no Brasil, uma série de produtos vindos do exterior inundou as prateleiras do país. Muitos deles vinham em embalagens nunca vistas por aqui antes. A partir do momento que se abriu o mercado para os produtos importados, esses produtos importados começaram a chegar e o consumidor começou a ter acesso a produtos que vinham em embalagens com uma qualidade muito melhor em relação ao que a gente tinha no Brasil, as empresas aqui começaram a perceber a importância de você também entrar nessa briga de igual para igual. No momento que abriu a importação, vinha material de embalagem 50% mais barato lá de fora. Aí a embalagem começou a ser competitiva e cresceu enormemente em qualidade, porque aí você trazia polipropileno, poliéster, uma série de materiais que quase não existiam no Brasil.
A indústria de embalagens brasileira entra nos anos 2000 já entre as maiores e mais desenvolvidas do mundo. As fábricas com máquinas de alta precisão se tornaram capazes de produzir peças muito mais complexas e em enorme escala. Por trás de todo o aparato tecnológico, no entanto, existe um lado das embalagens que vai muito além do racional. Fósforos, uma legião a seu serviço. Existem ligações afetivas que o consumidor estabelece com os produtos que ele gosta, com os produtos que estão relacionados com a sua infância. E a embalagem pode ser o elemento, esse gancho, né, que vai nos remeter a esse universo do passado, de quem eu fui, de quem eu sou, de onde eu vim. Esses produtos fazem parte de um imaginário afetivo. Que a mamãe prepara. A embalagem de catupiry, que é uma embalagem centenária, ela tem todo um traço afetivo. Porque, muito tempo atrás, as pessoas guardavam, principalmente as mulheres guardavam porque colocavam lá dentro coisas de costura, coisas de crochê. Então aquilo era a caixinha de surpresas de um processo criativo, que ela ia fazer uma toalha, ela ia fazer um bordado. A bala que a gente dava para a namorada no cinema, o bombom que a gente dava de presente, os produtos que a gente tomava no final de semana no almoço da família. E que você pode resgatar hoje dentro dessa partir de um meme cultural, né? Coleção de rótulo. Feiras de antiguidade, artesanato, objetos de decoração, museus. Hoje, as embalagens ressignificadas estão por toda parte. Mas foi a partir do movimento pop, nos anos 60, que os artistas passaram a se interessar em tê-las como matéria-prima para seus próprios trabalhos. Eu sempre gostei dos desenhos, assim, dos logotipos, das figuras. Quando eu estava na faculdade de arquitetura, tinha um professor de sociologia da arte. E aí ele começou a me provocar. Que não era o nosso papel apenas consumir o leite moça, mas ali tinha um produto cultural que você podia reler, né, e recolocar. E que nos produtos industrializados tinha muita matéria-prima, que não necessariamente se você precisava fazer um trabalho com um bloco de mármore, né, que nem o Michelangelo fazia, com madeira, você podia se apropriar de produtos industrializados e achar e colocar o teu olhar. Eu me interesso por coisas que pertencem a todos nós. As embalagens pertencem a todos nós. Maços de cigarros, daqueles que eu fumava, sacolas plásticas, tudo isso para mim era material com potência, passível de se transformar em um corpo escultórico. Quando aparece algum produto que me chama a atenção, eu trago para o ateliê e faço uma convivência lúdica com ele e começo a reinterpretar para colocar depois no contexto de artes plásticas. Tem a garrafa de crush e eu modelei numa caixa, né, de gesso, é o crush fixo. Esse aqui foi o primeiro que eu me lembro. Eu peguei a embalagem do Sonho de Valsa, estiquei e fiz uma caixinha de madeira balsa com 4 lâmpadas, que era um backlight. Esse aqui tá quebrado, mas é da década de 80. É o óleo Maria à procura da salada. Tem um motor dentro da lata, um para ele andar e outro para girar o radar. E aí ele andava... Elas resistem em nossos inconscientes coletivos, né? Elas estão ali. Você vê aquela embalagem da Paçoca Amor, branca, vermelha e amarela, você quer presentear o seu amor com uma paçoca, graças a essa embalagem tão sedutora, tão linda. O que paçoca tem a ver com amor? Uma embalagem. A
primeira década do século XXI no Brasil é marcada pelo crescimento econômico e o aumento do poder aquisitivo de uma enorme parcela da população. A classe média ganha corpo e, com ela, novos padrões sociais se estabelecem. A gente tem mudanças drásticas no perfil demográfico de quem são os consumidores brasileiros. É a inserção da mulher no mercado de trabalho e também nas decisões de compra. A mulher, quando vai trabalhar, ela muda a sua cesta de compras, porque ela deixa de estar em casa o dia inteiro e ela passa a ter necessidade de ter produtos que a ajudem na praticidade, ajudem rapidamente a preparar as coisas. O ponto de venda já começa a oferecer produtos mais elaborados, ou no lugar do arroz, um risoto. Outras tecnologias de comprar uma embalagem, ao abrir ela esquenta, ao abrir ela esfria. Outro segmento que a gente precisa ficar atento, e também as empresas já se deram conta, é o que a gente chama dos singles. Pessoas que decidem morar sozinhos e não constituir a família tradicional. Isso significa o quê? Você vai ter que ter porções bastante individuais, menores, adequadas às situações de cada consumidor e sem desperdício. Outro segmento muito importante é o segmento dos idosos ou da terceira idade, que cada vez cresce mais no Brasil, pela maior longevidade dos brasileiros. O que é embalagem para o idoso? Ela tem que ser fácil de abrir. A letra tem que ser de tamanho diferente, porque normalmente ele tem a visão já diminuída. Para atender às necessidades de uma população cada vez mais heterogênea, as empresas precisaram apresentar novas soluções nas prateleiras. Mas o que acontece com as embalagens quando essas mesmas prateleiras perdem sua função? Ano após ano, as vendas do comércio eletrônico aumentam vertiginosamente. Cada vez mais pessoas fazem suas compras sem precisar ir à farmácia, à padaria ou ao supermercado, o grande palco das embalagens desde a década de 50. Certamente, muitos produtos serão vendidos pela internet e, portanto, não será a embalagem a fazer a mediação direta com o consumidor como ela faz no ponto de venda. Mas ela continuará tendo um papel importante nessas relações, porque é a embalagem que faz a entrega do produto no mundo físico aonde o consumidor vive. Nesse contexto de aceleração da própria comunicação, das informações, a minha expectativa de receber o produto aumenta. A importância da logística aumenta, a importância, consequentemente, da embalagem, que tem um papel preponderante na logística, ela também aumenta. Da chegada do produto numa embalagem de transporte entregue lá pelo correio ou pela transportadora. Todo esse passo a passo precisa ser cuidadosamente planejado para que esse contato, essa construção de marca, fidelização, engajamento a propostas, né, seja tangibilizado. E quem faz isso é a embalagem. A embalagem dá força no seu dia a dia, quer dizer, quando você abre a geladeira, se for tudo um cartonado sem identificação, você acaba primeiro nem identificando o que seria, então tem um papel de comunicação funcional. E outro ponto que é muito importante é empresas que já estão fazendo a conexão da embalagem com a internet, além do famoso visite o nosso site www qualquer coisa. Você pode estampar um QR Code e fazer com que o consumidor faça uma leitura. Com prolongamento dessa comunicação e dessa experiência que a marca quer construir para o consumidor. Utilizar essa embalagem para fazer uma foto, para brincar com seu amigo, e aquilo passa a ser alguma coisa que mantém a comunicação e a relação dos consumidores com as marcas. Apesar de todos os avanços tecnológicos, nossa sociedade ainda tem um enorme desafio para resolver. O que fazer com as embalagens após o seu consumo? Até aqui, nós podemos ser caracterizados como uma sociedade do jogar fora, em função de uma economia caracterizada como linear, ou seja, a gente extrai, transforma, consome e joga. Joga para dentro, evidentemente, sem se dar conta disso. Quando você vai e compra um produto, você não compra a embalagem, você compra o produto. Portanto,
Depois de você usar o produto, a embalagem fica. A humanidade toda está percebendo que se nós não pararmos com o nosso consumo desenfreado, se nós não pararmos de jogar as coisas desenfreadamente no lixo, em qualquer lugar, vai acontecer alguma coisa. É impossível a natureza ficar quieta com esse tipo de coisa. A natureza não tem condição de dar conta dos resíduos dos humanos, né? Então, a gente tem que destinar adequadamente. Então, uma embalagem que está boiando no Rio Tietê, ou que está ocupando um espaço num lixão ou na rua, ela está lá, ela não chegou lá sozinha, ela está lá porque alguém não deu a destinação correta para ela. Tem a questão do desperdício dos recursos. Você usa petróleo, você usa minerais, não é inteligente. A gente quer criar uma sociedade de consumo cíclica em que os materiais são reutilizados. O cálculo feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas no trabalho de 2012 é que anualmente o Brasil joga fora, sem considerar os resíduos orgânicos, só considerando o lixo seco, 8 bilhões de reais. Nosso desafio maior da civilização contemporânea é fazer uma sociedade saudável do ponto de vista do uso dos seus recursos materiais, energéticos e bióticos, antes de tudo. Uma sociedade que seja capaz de fazer emergir uma economia regenerativa, que consiga recuperar os danos decorrentes do consumo. Esse processo é um processo que envolve os dois lados, na medida em que, de um lado, o consumidor está sendo educado para uma outra forma de consumir. Do outro lado, a produção está buscando encontrar formas alternativas de suprir um mesmo bem-estar. Mas mais do que isso, e ela está se dirigindo ao consumidor para educá-lo que existem formas melhores onde o impacto negativo é mais baixo, o impacto positivo é mais alto. Em 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como objetivo revolucionar a forma que o país trata o seu lixo. A lei estabelece obrigações para os governos, a indústria e a população. O primeiro passo é a extinção dos lixões e a substituição por aterros sanitários. A principal transformação, no entanto, é fazer com que apenas uma pequena parte de nosso descarte vá para esses aterros. A imensa maioria daquilo que chamamos de lixo deve voltar para a economia. O desafio é, encontrar embalagens que possam ser reutilizadas, o que nem sempre é possível em função de contaminação. 2, quando isso não for possível, recolher e reciclar. E a terceira obrigação e última análise é dar uma destinação correta ao que não for passível de recolhimento e de reciclagem. A produção é concentrada em algumas indústrias, que depois tem uma rede de distribuição muito capilarizada para distribuir, e depois cada um leva para sua casa. No momento de reciclar, temos que pegar esses materiais que foram espalhados na casa de cada um, de milhões ou centenas de milhões de consumidores, e levar isso de volta para a indústria que vai fazer a reciclagem. A embalagem que tiver esse caminho de volta, ou seja, essa logística reversa, mais bem elaborada dentro de todas as etapas, a embalagem que tiver o seu custo melhor diluído em tudo isso, ou tiver o menor custo nessa reciclagem, ela vai ter uma vantagem econômica no final. E que inclusive organiza o sistema de informação ao consumidor sobre como ele deve proceder com relação à logística reversa. No Brasil tem mais de 600 mil pessoas que vivem da reciclagem de embalagem e hoje 97,8% das latinhas são recicladas no Brasil. É o segundo maior reciclador de embalagem PET do mundo. 100% das embalagens de agrotóxicos são recicladas. Os catadores, eles querem ser reconhecidos como profissionais da reciclagem. Nós pegamos todos esses materiais de pós-consumo que poderia estar indo para o aterro sanitário, indo para outro lugar, colocando isso na cadeia produtiva de forma correta, etc, etc. Então, a educação ambiental para nós, ela é fundamental nesse processo. Não dá para fazer coleta seletiva sem catadores e sem a educação ambiental. Reciclar é uma coisa que todo mundo se sente muito bem de fazer. Se houver informação adequada, as pessoas vão fazer. A questão das embalagens, portanto, é mais complexa do que parece.
Se por um lado ainda precisamos avançar muito para garantir que não vamos sobrecarregar nosso planeta com recipientes vazios, por outro, temos que desenvolver cada vez mais a produção de embalagens eficientes e entender que elas exercem importantes funções sociais e ambientais na nossa sociedade. É claro que embalagem demais ninguém precisa. A gente tem que trabalhar na otimização, mas o que o consumidor não vê é que sem aquela embalagem eu teria uma perda muito grande na distribuição e o custo ambiental de toda essa cadeia que eu perdi é muito grande. Então, quando a embalagem eficaz, ela protege o produto e esse produto vai alimentar alguém, a embalagem cumpriu sua função, que não foi só proteger aquele produto, mas foi evitar que eu perca todo o investimento do ciclo de vida da produção daquele produto. Se hoje a gente desperdiça 1/3 do alimento que a gente compra, qual que é o impacto disso? Tem um número dos Estados Unidos que lá a agricultura de alimentos consome 120 trilhões de litros de água por ano. Tira esses 120 trilhões de litros de água para produzir alimento, para movimentar ao longo da cadeia, para jogar 1/3 fora na ponta, você está jogando 40 trilhões de litros de água fora. Que você tirou de um rio, processou, colocou energia só para jogar fora. Qual que é uma forma muito boa de economizar água? Não jogando comida fora. Como a gente não joga comida fora? Fazendo embalagens adequadas. Quando a gente olha a embalagem do futuro, ela é a que vai permitir a vida na sociedade que a gente precisa, minimizando o impacto das cadeias, permitindo uma eficiência total na redução total de desperdício e que no final da vida dela se transforme em recurso para alguma coisa. Ninguém precisa esperar por isso. Que o Brasil tem uma cadeia de embalagem altamente desenvolvida, a gente tem aqui o melhor de cada material, é usar esses materiais com essa visão para construir a embalagem do futuro. Cada vez mais a gente tem que fazer esse potencial ser entendido e aplicado. A embalagem sempre esteve ligada ao desenvolvimento do Brasil e da sociedade brasileira. Ela está presente na música, ela está presente na cultura, ela está ligada ao modo de vida do país. As histórias se confundem. A história da embalagem e a história da humanidade são muito parecidas. Tudo que eu quero é ter alimento, ter vacina, ter medicamentos disponíveis para mim quando eu precisar deles.